Eu tenho certeza que você vai se surpreender sobre o que você precisa saber para obter um parafusamento perfeito. Isso é, sem madeira solta, madeira rachando, cabeça do parafuso espanando. Isso vai muito além do que simplesmente acionar a máquina e colocar o parafuso. Você precisa ter conhecimentos profissionais sobre parafusos, escariadores, bites, brocas, tipos de materiais, tipos de máquinas, configurações e todas as técnicas de parafusamento que eu vou mostrar para você nesse vídeo com todos os detalhes. Eu sou o Rodrigo Piotto do canal Marcenaria Amadora Mais Profissional e esse é o meu novo estúdio, minha nova marcenaria. Convido você para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal também para acompanhar os outros episódios e vem comigo aprender mais sobre marcenaria. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é sobre os tipos de parafusos. Não sei se você já reparou, mas existem parafusos que possuem a rosca no corpo todo e parafusos que possuem como se fosse um pescoço. Isso faz toda a diferença na hora de juntar as duas peças e também nas técnicas de parafusamento, como eu vou te mostrar agora. Eu vou fazer a demonstração em duas peças de madeiras, mas isso vale para outros tipos de materiais também. A primeira recomendação é: faça sempre o pré-furo. Essa é uma recomendação dos fabricantes de materiais como o MDF e dos fabricantes de ferramentas também. Por quê? O pré-furo ajuda a evitar a madeira ou material rachar, como por exemplo o MDF, e no caso das ferramentas você exige menos da máquina. Não que a ferramenta não vai aguentar, mas quando você exige mais, fazendo parafusamento direto, você aumenta o consumo da bateria e a bateria dura menos. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos a GSB 185Li. Eu já fiz uma live onde eu fiz mais de 576 pré-furos usando uma broca e 576 parafusamentos com uma única carga de bateria de 2 amperes, ou seja, mais de 1.150 ações. Eu vou fazer o pré-furo com a broca, eu já te explico sobre o diâmetro da broca e também do parafuso. Para saber o diâmetro da broca para usar no pré-furo, se você tiver um paquímetro, você mede a parte central do parafuso sem o fio de rosca. Agora, se você não tiver, geralmente as pessoas não têm, eu pego a broca e coloco em cima do parafuso. Eu tenho que ver a rosca do outro lado, a rosca aparecendo. E aqui na ponta eu consigo ver que o diâmetro da broca é exatamente o diâmetro do corpo do parafuso. Esse é o diâmetro ideal para fazer o pré-furo. Com o furo feito, vamos para o parafusamento. Se você está com uma parafusadeira que tem controle de torque, então você coloca na função parafusar e aqui você consegue controlar o torque. E para mostrar a diferença do parafusamento com os dois parafusos, eu soltei a madeira. O que aconteceu aqui é uma situação muito comum, não acontece sempre, mas acontece com frequência. Eu percebi muito isso quando eu estava parafusando as ripas do meu deck. Quando a gente trabalha com parafusos que tem a rosca no corpo todo, o parafuso acaba sendo parafusado na parte de cima também. E se essas peças não estiverem bem presas, pode acontecer de ficar uma folga, porque ele não consegue tracionar a madeira 100% para baixo para ficar junto com essa aqui. Isso é evitado quando a gente trabalha com um parafuso que tem esse pescoço, porque o pescoço fica dentro do furo girando livremente e ele consegue tracionar a madeira para baixo. Vamos fazer um teste com esse parafuso aqui. Antes de fazer o parafusamento definitivo, vou colocar o parafuso aqui só para a gente ver essa questão do pescoço. Note que ele gira em falso, porque não tem rosca nem para tirar o parafuso. Vou tirar esse aqui só para não influenciar na análise. Vamos colocar esse aqui. Note a diferença de aperto, ó. É claro, se eu girar a madeira aqui, ela vai girar, mas está bem mais tracionada. Porque aqui eu não tenho nenhuma influência da rosca, somente na parte de baixo, tracionando o parafuso. Já imagina a pergunta que você vai me fazer: como otimizar o parafusamento com esse parafuso que tem rosca no corpo inteiro? Primeira coisa, deixando as peças o mais preso possível, assim você elimina qualquer diferença que exista aqui no centro entre as duas madeiras. Segundo, trabalhar com uma segunda broca, fazendo o pré-furo somente na parte de cima com um diâmetro maior. O diâmetro tem que ser maior que o parafuso com a rosca, assim ele vai girar em falso aqui na parte de cima, funcionando como se fosse o pescoço desse parafuso aqui. Existem algumas brocas escariadoras que já fazem parte desse pré-furo aqui na parte de cima com um diâmetro maior, facilitando o parafusamento. Vou fazer um furo maior e vamos ver como é que funciona.
Notou a diferença? Escreve aqui no campo de comentários se você sabia a função do pescoço do parafuso. Calma aí que tem mais coisas para você otimizar o parafusamento e ter um parafusamento perfeito. O material influencia diretamente na performance do parafusamento. Vou falar primeiro da madeira e eu já falo do MDF. Já sentou naquela cadeira, naquela poltrona toda parafusada, mas ela é meio molenga? Nós sabemos que os parafusos não têm um bom agarre quando o parafusamento é de topo. Quando é na transversal, tudo bem. A gente pode fazer uma analogia com as fibras que nós temos da madeira, com as fibras aqui do pincel. Então, quando a gente coloca o parafuso na transversal, ó, ele tem um agarre. Agora, quando a gente coloca no topo, ele até tem um agarre, mas ele fica muito solto. E como contornar isso? Trabalhando com outros elementos, como por exemplo, encaixes e cavilhas. E para o MDF, não existe o sentido das fibras, porque é um material todo prensado, mas existem diferenças entre os MDFs. As chapas que são feitas de eucalipto oferecem um maior agarre de parafuso, porque as fibras são mais curtas e mais finas. Então anota mais essa dica aí. E sobre o grande dilema entre furar e escariar. Eu gosto muito de trabalhar com os escariadores manuais. Vamos ver como isso se comporta. Muita gente tem o hábito de fazer o furo e depois escariar. Quando a gente faz isso, o escariador perde a referência de centro. Então, a minha recomendação é escariar e depois furar. Escariando primeiro, a borda fica mais bem acabada, não fica com aquele aspecto todo facetado. E quem nunca espanou a cabeça do parafuso com o bit que atire a primeira pedra? Eu já cometi muito esse erro e vou explicar para você como você pode evitar isso. Existem bits que são diferentes. Eu tenho aqui alguns jogos de bit. Esse aqui é o mais antigo, esse aqui é o mais novo. A propósito, esse aqui vem com um conjunto de brocas Multi-Construction que furam metal, madeira, alvenaria e os bits Impact Control. Eu costumo falar que se você tiver apenas um bit desse, você não vai precisar de um kit, porque esse bit aqui dura uma eternidade. Mas o ponto é, existem bits que são diferentes de acordo com a cabeça do parafuso. Quando você pega o bit, você vai notar algumas siglas. Tem o bit PH, que é de Phillips, e tem o bit PZ, que é de Pose Drive ou Pose Drive. São bits diferentes. Quando você usa o bit PZ, ele tem algumas faces a mais na cabeça aqui no bit. Então ele costuma espanar os parafusos Phillips, que são mais comuns na marcenaria. Você encontra os parafusos cabeça Pose Drive em alguns equipamentos elétricos e também parafusos de móveis importados. Então fique atento que você vai melhorar muito a sua performance e evitar espanar a cabeça do parafuso se você usar o bit correto. E muita gente me pergunta sobre a chave de impacto. Eu costumo dizer que se você trabalha com muitos parafusamentos, vale muito a pena. Você pode ter uma parafusadeira para furar e também para parafusar e uma chave de impacto para parafusar rapidamente e com um torque muito mais alto. Eu tenho aqui a GDX 18V que tem 200 N de torque. Então essa dupla consegue te garantir muito mais agilidade e performance no parafusamento. Parafusamento perfeito. Escreve aqui no campo de comentários algo novo que você aprendeu no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal aí, porque conteúdos assim você só encontra aqui na Marcenaria Amadora Mais Pro. Comece amador e termine profissional. Até o próximo episódio.